Destas 6.000 línguas, a vasta maioria é falada por grupos de menos de 10.000 pessoas, e muitas delas por grupos de menos de 1.000. E essas são as línguas que estão voltando vulneráveis. Mas ninguém compreende exatamente esta situação, e em particular porque algumas línguas pequenas se reproduzem sem problemas, e outras tornam vulneráveis. É misterioso. O que nós sabemos é que quando uma língua desaparece, é porque esses 5 elementos fundamentais, o tempo, o esforço, a motivação, o estímulo, as oportunidades, o uso, deixam de estar disponíveis entre uma geração e outra, porque as línguas se reproduzem passando de maiores a menores. Essa interrupção só pode acontecer no contexto de uma interrupção dramática da vida social, material e psíquica do grupo. Para os ecologistas linguísticos, uma língua representa pelo menos 3 séculos de criação coletiva, desenvolvendo a terminologia altamente particular pela qual um grupo se insere no seu meio ambiente. Quando essa interação é interrompida e transformada, o grupo ou adapta sua língua ou adota outra que já está operando no novo contexto, ou combina as duas opções. Não é sempre fácil formar julgamentos éticos sobre essas situações. Os ecologistas linguísticos enfocam sobre a perda irreparável dessa relação tão rica e tão profundamente articulada entre o ser humano e seu ambiente. Os sociólogos da língua, portanto, relacionam a diferença linguística com o isolamento. Então, se um grupo pequeno sai de seu isolamento e no processo perde a sua língua para adotar outro mais grande, é difícil de entender se esse processo deve ser resistido ou não. Tudo depende, claro, sobre as relações de poder que estão em jogo na situação. Se realmente existe um exercício de vontade própria por parte do grupo ou não. As nações-estado não têm interesse nenhum nos poderes descentralizadores do multilinguismo. No mesmo tempo, não existe no mundo, com a possível exceção de Cuba e Coreia do Norte, não existe nenhuma nação-estado monolíngue e nunca houve. A perda de línguas levanta outro tipo de questões. Se as línguas têm ou não têm valor intrínseco, independentemente do seu significado para o grupo que as usa, que as utiliza. A Unesco disse que sim, que todas as línguas pertencem ao patrimônio intangível da humanidade inteira. Frente às línguas vulneráveis, que tipo de intervenção é desejável ou efetiva e legítima? Estas questões estão sendo debatidas agora, atualmente, nos fóruns internacionais, enquanto as comunidades pequenas deliberam urgentemente agora, em muitos lugares, se invertir energia na revitalização de suas línguas ou abandoná-las para priorizar outras necessidades. São questões urgentes e muito dolorosas, debatidas agora dentro de muitas comunidades indígenas no mundo.
Passo agora ao terceiro ponto, os cenários mundiais. Isso é um segundo fenômeno universalmente identificado com a globalização. A proliferação de instituições à escala planetária e de cenários mundiais, desde o Banco Mundial até o Conselho Indígena, o Conselho Mundial de Povos Indígenas, os fóruns mundiais sobre a água, sobre o racismo e outros tópicos transnacionais. Os cenários mundiais envolvem a copresença de dezenas de línguas simultaneamente. Esses cenários mundiais surgem, então, a partir de dois mecanismos translinguísticos muito familiares. Primeiro, a interpretação e, segundo, as línguas francas. Ambas práticas, ambos mecanismos, dependem de um aspecto fundamental da linguagem humana que as teorias linguísticas frequentemente não reconhecem. E é isso. A enorme inclinação na língua no sentido da compreensão sobre a produção. O que quero dizer com isso? Quero dizer que a sua capacidade de entender o discurso nas línguas que você sabe é infinitamente mais ampla que sua capacidade de produzir discurso nestas línguas. Quer dizer que todas as pessoas temos uma imensa capacidade elástica de compreender a outros que não falam a língua da mesma maneira que nós, ou que falam a nossa língua imperfeitamente. Isso é o que acontece cada vez que você percebe que outra pessoa está falando com sotaque. Quer dizer que você está compreendendo uma pessoa que fala a língua de maneira diferente de você, mas está compreendendo. Está usando, então, aquela enorme elasticidade da capacidade de compreender. Essa extraordinária elasticidade da compreensão é o que faz que os intérpretes possam interpretar e que as línguas francas possam ser francas. Está fazendo que vocês, espero, me estejam entendendo a mim nesta situação com tanta distância, né? Então, essa tendência da língua no sentido da compreensão é o fator pelo qual também a linguagem é capaz de acentuar todas as diferenças, todo tipo de diferença, ao mesmo tempo que mantém a compreensão através das diferenças. Essa capacidade pode ser a essência da cidadania linguística. As distinções linguísticas por região, nação, etnia, gênero, geração, classe, casta, bairro, todas essas distinções que se marcam na língua, identificam o lugar que ocupa as pessoas na geografia social que habita. Essas diferenças linguísticas constroem exclusões, subordinações, identidades. As pessoas desfrutam das particularidades linguísticas, gostam de brincar com elas. Então, a inclinação da língua no sentido da compreensão permite justamente que os grupos sociais possam assinalar, marcar a língua como sua própria, sem pôr em risco a inteligibilidade com os outros, e sem pôr em risco o seu próprio direito à cidadania linguística.
quando os quechua parlantes, por exemplo, na zona andina, aprendem espanhol, inventam o espanhol andino. A inclinação no sentido da compreensão significa que a linguagem pode ser permeada com sinais de diferença ou de incompetência, e ainda assim possa permitir a comunicação. Essa expansividade quase infinita da compreensão e da inovação une o mundo e, ao mesmo tempo, marca as divisões. A assimetria, então, entre a produção e a compreensão, a capacidade de produzir e a capacidade de compreender, tem sido ignorada pela linguística moderna. Porque, como as teorias sobre o capitalismo, a teoria linguística é pensada desde o ponto de vista da produção, não desde o ponto de vista da compreensão. Saber uma língua é falar ela. Então, o discurso se imagina nas teorias linguísticas como uma troca onde tem simetria entre compreensão e produção. Nada mais longe da verdade. Passo agora ao quarto fenômeno que queria comentar neste breve discurso. Não é surpreendente que toda essa mobilidade das línguas do mundo torna-se fonte de criatividade e de experimentação. Por exemplo, tem acelerado a produção de formas artísticas e formas de performance em que mais de um sistema linguístico é utilizado ao mesmo tempo. Eu uso o termo poética translinguística para referir-me especificamente a textos, obras de arte ou performances desse tipo, onde mais de um sistema linguístico é mobilizado ao mesmo tempo. Essas obras não são um fenômeno novo para nada, mas a sua proliferação ao longo das últimas duas ou três décadas acredito, novo. Em filme, por exemplo, após o ano 2000, voltou-se comum para os filmes usar múltiplas línguas acompanhadas por legendas. A obra inaugural, acho, foi o filme brasileiro, um filme falado, de Manuel de Oliveira, no ano 2003. Nos Estados Unidos, as estações de rádio bilíngues proliferaram depois do ano 2000 também, ativamente celebrando o translinguismo e a virtuosidade do falante experto que sabe mover entre espanhol e inglês, ou crioulo e inglês, por exemplo. E há ainda o hip hop, uma forma artística nascida no vernacular afro-americano do mundo, mas que é uma forma que tem saltado com uma facilidade incrível para ocupar quase todas as línguas do mundo. Os cantores hip hop em qualquer língua por todo o planeta reorganizam a prosódia de suas línguas para acomodar a forma do hip hop. E essa transgressão rítmica que traz o hip hop em si mesma expressa a mensagem rebelde de classe e de geração que distingue justamente o hip hop como prática artística. O hip hop gosta de ser multilingüe, como no exemplo do grupo boliviano o Camauique, que combinam espanhol, aimara e português.
o cosmopolitismo do trabalhador migrante global. Num livro novo e fascinante sobre a história do espanhol nas Filipinas, o comunicólogo Vicente Rafael oferece uma abordagem a essas práticas translinguísticas. Ele fala de contextos em que um sistema linguístico serve de anfitrião a outra língua. Frequentemente, nessas ocasiões, as duas línguas não podem ser nem separadas no texto. Esse conceito, essa ideia de uma língua sendo anfitrião a outra, nos leva à quarta característica da língua humana, que eu acho que dá forma à paisagem linguística da globalização. É a extroversão das línguas. Quer dizer que os sistemas linguísticos têm uma capacidade inerente de captar elementos de outros sistemas com os quais eles entram em contato. Essa abertura ativa dos sistemas linguísticos tornam a língua incontrolável, sempre transgressiva. Não é a maneira em que os linguistas aprendemos a pensar nela. A língua tem a possibilidade de convidar os estrangeiros, é aberto a acolher elementos de fora, não? O qual significa também que as línguas são vulneráveis à invasão e à ocupação. Chegamos ao final. Eu já falei sobre 4 aspectos da língua que acho que dão forma à globalização e às dinâmicas da identidade moderna, contemporâneas. Falei da mobilidade das línguas, do seu caráter distribuível, de sua mortalidade, sua vulnerabilidade. Falei da inclinação da língua no sentido da compreensão e falei da extroversão das línguas, sua abertura a outros sistemas. Todo esse dinamismo significa que entre todas as incertezas que temos em frente agora no começo deste novo milênio, a língua é uma delas. Literalmente, não sabemos qual será o perfil linguístico de nosso planeta daqui a 100 anos, nem talvez a 50. É algo a pensar. Lhes desejo a todos um congresso, uma semana apaixonante e frutífera. Muito obrigada por sua atenção.